Amados, esses 3 dias nós vamos ministrar sobre vida abundante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9 trata literalmente do abundar de Deus em nossa vida. Eu não vim para vos ensinar. Vocês têm, como pastor e sacerdote desta igreja, um dos maiores mestres da Bíblia Sagrada do Brasil. Isso é reconhecido por todos. Mas o que eu vim fazer nesses 3 dias, além de atender o convite do amigo, foi compartilhar com vocês algo que eu julgo diferenciado. Sou pastor, em julho completo 30 anos de pastorado e pastor da mesma igreja há 23 anos. E quando chegamos naquela cidade, uma igreja pequena, sem representatividade nem na cidade nem para o estado, e Deus mudou a história da igreja pelos princípios que eu vou compartilhar com vocês amanhã e depois. Mas a base que vocês precisam entender é que 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 8, diz o seguinte: Deus pode fazer em vós, ou a favor de vós, abundar em toda graça. Agora olhe só essa expressão, a fim de que tendo sempre. Aqui cabe uma pergunta lógica e inteligente: se é sempre, porque lhe falta no decorrer da vida, do mês, do semestre e dos anos? Segundo, além de ter sempre, ele diz assim, em tudo. Se é em tudo, porque todas as áreas da sua vida não está vivendo plenitude. Então, quando esse texto veio à minha mente, Deus me deu a oportunidade de 2007 ir a Israel e fazer um curso de finanças bíblicas à luz da cultura judaica. E esse conhecimento nós trouxemos para a realidade dos nossos arraiais assembleianos, já que sou pastor da Assembleia de Deus. E amanhã, eu lhes garanto, amanhã e depois, nós vamos falar de princípios que está claro na palavra, mas desapercebidamente deixamos de aproveitar. Abram comigo a Bíblia de vocês em Colossenses capítulo 1, versículo 9. Esta igreja é uma igreja bíblica. Eu sei que vocês amam a Bíblia e é fácil achar. O que diz Colossenses 1 e 9? E eu vou pedir que pessoas voluntárias que gostem e amem a Bíblia tanto quanto eu, levante e leia, por favor, se nós não pudermos fazer um coral. Colossenses 1 e 9, acharam? Então vamos ler junto, está todo mundo com a Bíblia aberta? Vamos lá, 1, 2, 3. Paulo está escrevendo à igreja em Colossos, dizendo, sabe o que? Estou orando por vocês para que vocês tenham 1, sabedoria, 2, entendimento espiritual. Sabe por que muitas coisas da Bíblia Sagrada está como bênçãos para a nossa vida e nós não tomamos posse disto? Embora por mais que seja expressiva a locução do pregador, por mais que seja a fé do mensageiro, por mais que seja expressiva a vontade de você receber, sabe por quê? Pergunte por quê? Porque a gente usa muito inteligência artificial, mas entendimento espiritual é só para quem tem o Espírito Santo de Deus. E quando você entende o que é entendimento espiritual, olha a deixa, o Espírito da palavra testifica com o Espírito que está em você, e isto dá uma conexão que desce tudo e quanto é mensagem do céu para o seu coração. Hoje me foi falado que era o culto de ceia, então eu quero
tratar com vocês de uma palavra, não excluindo a palavra da ceia dentro desse contexto, já que hoje é a abertura do Vida Abundante, mas não é a essência do assunto que eu vou tratar com vocês amanhã. Quantos podem dizer amém? Amém. Abra suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo de número 26. Diz assim o versículo 20, e se encontrar, digo amém. Chegado a tarde, pôs-se ele à mesa. Pôs-se ele aonde? Com os 12 discípulos. Meus amados, a gente tem muitos símbolos da ceia, muitos símbolos do cristianismo, muitos símbolos que identificam a nossa religiosidade, a nossa fé, o que você queira chamar. Todas as vezes que a gente vê um peixinho no fundo de um carro aí, como adesivo, a gente já julga ser um cristão. Ou para muitos uma cruz, um crucifixo colocado como pêndulo no retrovisor do carro, ou a gente já identifica que tem uma religião. Mas para mim, a identificação do cristianismo é a mesa do Senhor. Foi na mesa que o Senhor fez as maiores revelações bíblicas que eu tenho conhecimento. Foi na mesa que o Senhor fez-se conhecer a alguém quando desapercebidamente, depois de caminhar com Jesus pelo caminho de Emaús, horas, foi na mesa que eles conseguiram entender e revelar com quem estavam convivendo, ou de quem estavam à frente ou na frente. A mesa tem uma representatividade porque ela fala da história da igreja. E de forma bem prática, objetiva, sucinta, eu queria que você prestasse atenção, me desse, continuasse dando a atenção que vocês estão dando, para perceber isto e ver o que isto tem relação com vida abundante. O meu esforço, e querendo Deus, quero trazer vocês para entender como vida abundante passa pela ceia. Amém? Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo 3 momentos da mesa. O primeiro, Velho Testamento. Eu encontro no livro do Êxodo, capítulo de número 25, versículo 23, Deus ordenando a Moisés, aos levitas que estavam cuidando do tabernáculo, para que fizesse uma mesa. Lá ele dá uma dimensão de uma mesa, 90 centímetros por 70 e 45, 90 de altura, 70 de largura, 45, 70 de comprimento, 45 de largura. Portanto, não era uma mesa para servir jantar para ninguém. Mas a ideia que Deus queria dar para o povo dele que estava saindo do Egito era: vocês viveram 400 anos, precisamente 430 anos, escravo, e escravo não senta à mesa. Eu estou trazendo vocês para uma nova dimensão de revelação. A primeira coisa que eu quero que você faça e põe no santuário é uma mesa, porque eu não trato com escravo, eu trato com filho. E vocês deixaram de ser escravo e agora vão ser filhos. A coisa mais importante que você precisa entender é que hoje você foi chamado para participar da comunhão da igreja. E o que é isso? Lá fora tu era qualquer coisa, aqui tu é filho. Há uma outra mesa que me preocupa bastante. Eu julgo e classifico como a mesa do egocentrismo. Eu encontro base para essa mesa em pelo menos 6 textos bíblicos. O Salmo 128, versículo 3, quando o Senhor fala do sentado à roda da sua mesa, como fruto de fertilidade, mas bênção para a mesa do eu. Era a mesa do salmista que era assim. Eu encontro no Salmo 23, versículo 5, ele falando do desejo de preparar uma mesa diante dos seus inimigos, e novamente o seu ego vai estar central nesta mesa que ele disponibiliza.
para não ser cansativo e citar todos os 6 textos, o que mais me preocupa é o texto que dá ênfase à ceia do Senhor, o primeiro texto mais usado, porque o segundo é Mateus 26, e o primeiro é primeira carta de Coríntios, capítulo de número 11. Abra a Bíblia de vocês, por favor. Nesse texto, a gente encontra algo preocupante, porque a igreja só lê a partir do versículo 23, que é o cânon, que é o decálogo da ceia. Mas o Senhor começa tratando, Paulo escreve à igreja em Corinto, começa no versículo 17, e ele está falando da mesa da pessoa e não da mesa do Senhor. Ele diz assim, vocês acharam? Digam amém. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Olha a repreensão. Porque antes de tudo, estou informado de haver divisão entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. 19. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Então, do que é que está tratando 1 Coríntios capítulo 11? Do egocentrismo da igreja, da vaidade da igreja, da particularidade da igreja, da forma exclusivista, e que muitos se fizeram panelinhas, se fizeram partícipe de grupos que distanciaram o que era o princípio da ceia, o corpo. Então estes textos provam uma mesa preocupante. Por quê? Porque a mesa que você estendeu para si, ao ponto de ser repreendido por Paulo aqui, é a mesa que lhe evita deixar de ter uma vida abundante. É a mesa que lhe exclui do propósito de vida abundante. Porque o Evangelho é boas novas, e que boas novas é esta que não me traz novidade todos os dias, se a própria Bíblia diz que nós vivemos de novidade em novidade. Então o Evangelho ele precisa ser prático e verdadeiro na nossa vida, como é na palavra. Eu tenho algo mais do que o pastor Josué. Pergunte o quê? A idade. Eu sou 2 anos mais velho do que ele. E nesta idade que eu tenho, até os 35 anos, como filho de pastor, eu vivi dificuldades financeiras, dificuldades as mais absurdas, que eu não quero melancolizar e trazer o sentimento de coitadismo em vocês. E a pergunta que eu me fazia como filho de pastor, que vivia a vida toda carregando caixa de som para levar para o culto ao ar livre para o meu pai pregar, ou então viajando 35 quilômetros de bicicleta nas congregações de Barras, onde ele foi pastor, para dar Santa Ceia, porque às vezes ele não podia e não tinha obreiro. A pergunta era: Senhor, por que eu sou crente, nasci em um lar cristão, vivo minha vida devotada ao Evangelho e passo tantas frustrações e dificuldades? Até ter o que eu disse para vocês de Colossenses 1:9. Terminando o meu mestrado em teologia, eu conheci um professor, e esse professor, um dia, querendo expressar a vida abundante do Evangelho, ele começava a soltar as palavras e trancava, e eu percebi aquilo. E no intervalo das nossas alimentações ou aula, eu cheguei para ele e disse: professor, o senhor queria falar algo e terminou não falando. Ele disse: Moisés, ele me chamava de Moshe, vocês têm dificuldade para entender isso aqui. Ele era um judeu messiânico. E quando ele me revelou algo que amanhã eu vou revelar a vocês, e o que ele me mostrou na palavra, que o converteu ao cristianismo para que ele fosse um judeu messiânico e não um judeu ortodoxo,
me trouxe o despertamento para entender que o maior interessado, diga para mim ouvir, o maior interessado no meu sucesso é Deus. E a pergunta é essa: se é o maior interessado é Deus, por que você está vivendo frustrações e fracassos? Então nós não precisamos de emocionalismo. Eu não preciso fazer vocês ferverem emocionalmente. Amanhã eu vou mostrar na palavra revelações que vocês vão dizer: que pena que eu não aprendi isso antes, e que bênção que o pastor Josué nos promoveu uma conferência que mudou a minha vida. Creia nisso. Pois bem, quando eu entendo desta segunda mesa, eu preciso me abrir mão desta mesa, do meu ego, de eu me servir, de eu achar que tenho que ser servido. E isso é uma coisa cultural que está na nossa vida. Tanto é que quando nós dobramos o joelho eu quero, eu peço, me ajuda, me dá. E a Bíblia diz que a coisa melhor é dar do que receber. E como que eu dou se eu só estou pedindo? Eu fiz uma pergunta para o meu coração uma vez que eu não encontrei resposta até entender os princípios que nós vamos meditar. E qual é? O texto de Mateus capítulo 24. O texto de Mateus capítulo 24, ele fala do grande julgamento. Eu só queria deixar isso como deixa para vocês. Quando vier o Filho do Homem, a sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do rei, que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Olha a justificativa para entrar no rei. Versículo 35: pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava sem vestes e me vestiste, estava enfermo e foste me ver. E eu perguntava, só uma incógnita do tamanho do mapa do Brasil, assim como perguntaram aqueles que ouvia dizendo: quando foi que deixamos de fazer isto a ti, Senhor? Ele disse: todas as vezes que deixaste de fazer a um dos meus pequeninos, deixaste de fazer a mim. Aí eu pergunto: como é que você está passando dificuldade financeira, necessidade, vai poder cumprir o que o texto está julgando que você não fez? O que o mundo fez conosco, o mundo gospel, foi nos fazer entender uma distorção bíblica de uma teologia da prosperidade. E eu não prego teologia da prosperidade porque ela nem bíblica é. Mas a Bíblia Sagrada tem uma teologia das boas novas, da novidade de vida, de um evangelho de transformação, um evangelho que quer que você mude em todos os sentidos, baseado no texto que eu acabei de ler, de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 8. E Deus em tudo e em todas as coisas. E eu tinha outra pergunta que era difícil responder. Se Deus é Deus de abundância, se Deus é Deus de milagres, se Deus é Deus de fazer prosperar, por que eu preciso sair de Piracuruca, no Piauí, para Goiânia, para Brasília, para São Paulo, para Feira de Santana, qualquer outro lugar, se Ele pode operar até no deserto, no meio do lajeiro quente? E é por isso que eu estou hoje com vocês, porque o Deus que opera aqui também opera lá. Preste atenção e convide para mim. Amém? Se é para o Senhor, faça com alegria. A terceira mesa que eu quero falar para vocês é a mesa que nós vamos reverenciar nesta noite. A mesa de Cristo. Quando eu olho para a mesa de Cristo, para a mesa do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que o Senhor nos diz em Mateus capítulo 26 e 26, o texto áureo da ceia. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. Qual é a virtude de se participar da mesa do Senhor Jesus? Quem nesta noite ficará fora desta mesa se não for batizado nas águas por esta igreja?
ou que tenham vindo de outras igrejas, mas são membros do corpo de Cristo? Quem? Eu queria que vocês, sem forçação de barra, abrissem as Bíblias de vocês e conseguissem entender o texto que eu vou mostrar. João capítulo 12. João capítulo 12. Quando vocês acharem, dê um glória a Deus. Diz assim o verso 1: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou de entre os mortos. 2. Deram-lhe, pois, ali uma. Nesta ceia estava a irmã Marta. Digam comigo, Marta. Digam para mim ouvir, servia. Sendo Lázaro um dos 12 que estava com ele, digam para mim ouvir, Lázaro na mesa, Marta servindo. Sendo Lázaro um dos que estava à mesa. 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. Diga, Maria ungiu, Marta servia, Lázaro na mesa. Muito bem. Continuando, ele diz: e enxugou-os com seus cabelos, e encheu-se de toda a casa com perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, digam comigo, Judas, discípulo, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vende este perfume por 300 denários e não se dará aos pobres? Isto ele disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era. Então digam para mim ouvir: Judas, trair, ladrão. Marta, adoração. Marta, servindo. Lázaro, à mesa. Observe que aqui há 4 classes de crentes. Eu só não queria que alguém se achasse contemplado na 4ª. Deixa esse Iscariotes aí com a congregação dele sozinho, amém? Mas tem pessoas que não quer ver o bem da obra, e nem a adoração e o louvor ao Senhor da obra. Vocês acham que nunca apareceu aqui alguém entre vocês que dissesse: por que gastar tanto dinheiro com isso? Por que investir dinheiro em terreno? Por que fazer isto ou aquilo que a igreja faz? E ainda dá uma justificativa boa, como deu Judas com relação aos pobres. O ministério de Jesus era um ministério também, não era o principal era a salvação de todos os perdidos, mas ele fazia ação social, dava comida, mandava sentar e depois dos seus sermões dava alimento. Mas Judas usa a oportunidade de justificar os pobres para que o dinheiro viesse para a bolsa, porque ele era. A terceira classe é da irmã Marta. Essa é a classe que mais tem na igreja. Aliás, da irmã Maria é a classe que mais tem na igreja. São os adoradores. Amam vir para a igreja porque tem adoração. Amam esta igreja porque acabei de ouvir aqui um ministério de louvor afinado, um cantor bem harmonioso, bem preparado, com um repertório assembleiano e gostoso de se louvar a Deus. E a adoração mexe com a gente. Nós somos compostos disso, de ritmo, melodia, harmonia. Nós somos assim. Mas quem se envolve com a adoração é aquilo do sentar, levantar, da paz do Senhor e ir embora. A preocupação deste trabalho acontece sobre a vida e os ombros de outros. Tem também nesta igreja, como tem em todas, a categoria de crentes irmão Marta.
A irmã Marta quer servir. Às vezes, quantos cultos ela já perdeu porque quer servir? Ela está preocupada com a cadeira, ela está preocupada com o departamento de criança, ela está preocupada com a zeladoria, ela está preocupada. Isso eu estou falando no feminino porque é Marta, mas isso também tem os homens, é um ministério. Servindo, adorando e o traindo. Agora vocês observem, e eu desafio vocês a encontrarem outra função de Lázaro que não seja sentado à mesa. E aqui cabe uma pergunta: por que Lázaro aparece só na mesa? As pessoas não têm ideia de quem foi Lázaro no ministério de Jesus. Digo para vocês por fruto de pesquisa, Lázaro era um financiador do ministério de Jesus. Lázaro era a única casa que Jesus andava pela redondeza e parava e não tinha preocupação de tentar ajudar a pagar a conta, porque Lázaro tinha condições. E o ministério de Jesus, como às vezes muitos dos nossos, é assim: quando o pastor vai, tem os irmãos que acompanham, sim ou não? Às vezes o irmão convida o pastor e ele descobre que o pastor foi convidado, diz: meu pastor, eu estou junto, porque é um ministério que eu faço parte, é esse de visitar os irmãos. É só pensando na comida. Quando Jesus ia para a casa de Lázaro, ele se sentia bem, porque ele bancava. E eu quero deixar esta deixa para começarmos dela, a partir daqui, amanhã você entender o que é vida abundante. Muitos irmãos nunca tiveram a dimensão, o crescimento espiritual, financeiramente, porque assim como o povo de Israel, que viveu numa cultura de 400 anos escravo, e foram conduzidos para um propósito de liberdade, até hoje tem uma vida de escravo. O Senhor Jesus, o Senhor Deus, conduziu Israel por 40 anos no deserto, sim ou não? E eles passaram 400 anos no Egito. Em porcentagem, 40 de 400 é quanto? Quanto? O que vocês acham que isso está falando? Há pessoas que precisam passar por uma transformação, e nem para disponibilizar os seus recursos para Deus, ele se atreve. Hoje eu tive a honra de participar com o almoço com o pastor Josué, pastor Emerson e pastor Igor. E com certeza participaram daquele almoço mais ou menos umas 10 pessoas. Participou quem abriu o estabelecimento, participou quem cozinhou o alimento, participou quem limpou as mesas, participou quem retirou o que nós usamos, o restante, participou quem nos serviu. Nenhum sentaram à mesa. Só sentou à mesa 4. E o detalhe é que dentre estes que sentaram à mesa, alguém foi privilegiado em pagar a conta. E aqui foi uma coisa que demorou cair na minha cabeça, porque nós, por questão cultural, gostamos de que alguém nos dê as coisas, sim ou não? Eu não vou nem dizer para vocês, se talvez não seja o caso de feira, tem muita gente que gosta mesmo de pedir, é ou não é? Aqui tem esses também não? Tem não. E essa questão de você ser aproveitador é uma visão de pobreza, porque a Bíblia diz assim: a melhor coisa é dar do que receber, e você não entende que quem dá é porque não tem necessidade. Quando o Senhor estendeu uma bênção para o povo de Israel, ele diz assim: olha, eu vos abençoarei de tal forma que vocês vão emprestar e não tomar emprestado. Eu profetizo e falo aqui de forma clara para vocês: quem aqui quer ter para dar em vez de receber? Quem? É para você que o Senhor reservou esses 3 dias para aprender sobre vida abundante. Pergunte para quem está do seu lado assim, bem gostoso, e diga assim: você sabe o que é vida abundante?
Vida abundante é a manifestação na plenitude do Evangelho na sua vida. Eu não consigo perceber um evangelho mesquinho, um evangelho de necessidade. Deus já privou muita gente aqui de bênção, porque você está privando hoje com medo de lhe faltar amanhã. Ei, presta atenção, Deus já privou muita gente aqui de bênção, porque você guarda hoje com medo de faltar amanhã. E eu vou lhe revelar, se você assim faz, você é descrente da igreja do Deus que nós servimos. Pergunte por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus provedor. Qual é a maior evidência de um Deus provedor que temos? Ele chega para Israel, pelo amor de Deus, ele chega para Israel e diz assim: eu vou dar comida hoje, amanhã não, guardem a comida de hoje. Ora, por que não, Senhor? O mesmo Deus que tinha poder e tem poder para descer maná do céu, esse maná poderia ficar por meses sem apodrecer. Não guardem. E a pergunta é: por que não guardar? Porque se você guardar, você não está crendo na provisão. E Deus não gosta de dar nada requintado, é coisa nova todos os dias, porque isso que tudo se fez novo. Na hora que você entender a dimensão de pai e filho, você muda de fase. Pergunte qual? A visão de filho é a visão de Isaac. A visão de pai é a visão de Abraão. Qual é a visão de Isaac? Pai tem, mas falta. Tem cutelo, tem fogo, tem lenha, mas falta. Falta o que, filho? O cordeiro. E a visão do pai? Filho, não falta nada. O que na tua visão está faltando, Deus vai prover. Na hora que você mudar de fase, isso você vai fazer pela revelação da palavra que vai lhe vir amanhã. E você vai começar a entender que o maior interessado no teu sucesso é Deus. E vou dar aqui uma dica para vocês. A palavra sucesso não se mede por fama e não se mede por glória momentânea. A palavra sucesso, ela se converge numa bifurcação de duas outras palavras: oportunidade com capacidade, dá sucesso. E muitos de nós deixamos de ter oportunidade porque não nos capacitamos em crer no que a palavra diz. E mais uma definição do sucesso para a sua vida: sucesso lhe transmite sucessão. Todos os homens que sucesso tiveram foi que fizeram sucessão na sua vida. Por isso que quando Deus abençoou a Davi, ele disse: te darei sucessor. Todas as manifestações de bênção de sucesso, Deus disse: te farei um sucessor. Porque sucesso sem sucessor não é sucesso. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou querendo filosofar para lhe fazer entender. Não, eu quero dizer que você tem que dar certo, diga amém. Os seus filhos têm que dar certo. Os seus netos têm que dar certo. Porque a tua casa está debaixo da proteção e da bênção do Senhor. E Deus está lhe chamando e quer lhe chamar para que você entenda o que é vida abundante. No ano de 2007, eu tive a oportunidade de conversar com um professor, esse que eu acabei de contar, sobre os propósitos de Deus para que nós abundássemos. E para minha perplexidade, o que converteu aquele homem ao cristianismo para se denominar de um judeu cristão, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 14. Hoje a nossa igreja está com dificuldade de falarmos como falávamos, como ouvíamos falar nos tempos em que o pastor Josué, o seu pai é pastor, o meu pai é pastor, e nossos pais tratavam de finanças na igreja com muita liberdade. Era no tempo em que os pastores eram vistos como anjo do Senhor. Hoje a mídia e algumas pessoas nos tratam mais de mercenário. E isso é uma artimanha de Satanás para que nós nos sintamos constrangidos a falar de finanças.
O texto de Gênesis capítulo 14, um texto que eu vou explorar amanhã, não com essa argumentação que eu vou contar para vocês, e é o testemunho e eu encerro com ele. Diz o texto do versículo 18 do capítulo 14, Melquisedeque, vocês encontraram? Digam amém. Rei de Salém trouxe pão e vinho, trouxe o quê? O que lembra vocês pão e vinho? Digam bem alto, o que lembra vocês pão e vinho? E era ele sacerdote de quem? E abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão, Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Versículo 19, 20. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E deu-lhe o quê? E deu o quê? Quando eu fui a Israel, eu tive o privilégio de me hospedar na casa desse judeu. E eu já tinha terminado o meu mestrado em teologia, e de todas as doutrinas ou orientações teológicas a respeito desse texto, o que nós, assembleianos, recebemos com muita simpatia é que isto aqui trata-se de uma tipologia. Melquisedeque é um tipo de Cristo. E nós às vezes até usamos, eu já preguei sobre isso, Melquisedeque como tipo de Cristo no Velho Testamento, prenunciando tipologicamente já a sua ceia. Mas eu estava na casa daquele homem e ele me mostrava esse texto e perguntava se eu entendia esse texto. E eu só expressei para ele o que eu conseguia aprender na faculdade. E ele literalmente riu de mim. E eu disse: a minha exegese não está correta? E ele balançou a cabeça assim e ficou hora rindo. E eu disse: o que você entende desse texto? Eu digo: ninguém entra para ter uma comunhão com Deus se não entender o princípio do dízimo. Eu disse: como assim? Veja que Melquisedeque está trazendo o quê? Pão e vinho. Pão e vinho se serve aonde? Numa mesa. Beleza, bom. E o que mais? E porque Melquisedeque sentou na mesa com Abraão, Abraão se achou indigno de sentar naquela mesa e não dar a Deus o que ele dava aos reis como fruto de proteção, 10% dos despojos das guerras. Eu digo: sim, é bonita, gostei da história, vou melhorar, vou ampliar. Ele disse: mas isso aqui não é uma tipologia como vocês creem. E eu disse: o que é? E disse: é uma teofania. Teofania, segundo o que nós aprendemos, é aquilo que entendemos como a descida do próprio Deus à terra. Mas com que base você vai querer me convencer disso? Abra a Bíblia de vocês em Hebreus capítulo 7. Por favor. Quando ele chega em Hebreus capítulo 7, você vai entender tudo a respeito da ceia aqui e a relação da vida abundante com a ceia. Versículo 1 do capítulo 7. Se vocês encontrarem, digam glória a Deus. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para a qual também Abraão separou o quê? De tudo. Primeiramente, interpreta-se rei de justiça, depois rei de Salém, ou seja, rei de paz. Versículo 3, sem pai, sem mãe. Todos os meus professores de exegese, da ortodoxia, de seminário, diz que ele era sem pai e sem mãe, porque não se conheceu o pai e a mãe dele. Até o Hernandes Dias Lopes eu ouvi dizer isso. Só que o texto continua dizendo: sem genealogia. O homem não tem história. Então não é não conhecer o pai e a mãe, não tem história. Detalhe, que não tem princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. E aqui ele termina por convencer-se e permanece. Não foi, é, aleluia, não foi, é. Permanece sacerdote
perpetuamente. Quem é que permanece perpetuamente como sacerdote do Velho ao Novo Testamento? Só aquele que desceu e veio interceder por mim e você, para que hoje celebrássemos a ceia dele e em comunhão celebrássemos e memorialmente lembrássemos do sacrifício que ele fez na cruz. E ele disse para mim que quando leu aqui, porque não existe judeu que não é dizimista, mas quando ele disse que o próprio Cristo veio no Velho Testamento e fez uma ceia para Abraão como tipologia, aí sim, da Santa Ceia do Senhor, trazendo pão e vinho, e recebe e sela na mesa o envolvimento de Abraão, devolvendo o dízimo, ele me mostra algo obscuro para mim então, que no capítulo de número 18, capítulo de número 15, versículo 18 de Gênesis, ele diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. E ele começa a transcorrer e mostrar toda a evidência de que aquela aliança que ele fez com Abraão foi por causa da voluntariedade dele sentar à mesa e começar a dizer: eu não vim aqui para pedir, eu vim aqui para me comportar como empreendedor, eu quero fazer parte do teu reino. E a virada de chave é essa: no dia que você entender que Deus te chamou para ser financiador, nem te falta para ti e nem para a casa dele. Você agora entende Abacuque, quando ele olha para Abacuque e diz assim: ei, Abacuque diz: eu vou soprar sobre a casa de vocês. E por que soprar sobre a casa de vocês? Porque vocês abandonaram a minha casa. Quando eu descobri isso, Deus colocou no meu coração, eu ministro esse Brasil afora para empreendedores. Eu amo pregar para empreendedores, porque um dia Deus me deu esta visão de empreendedorismo cristão como braço de extensão e de transformação da igreja pelas finanças. E na nossa igreja nós fizemos, na virada de um ano, todos os irmãos que não tinham negócios, e eu chamei: você quer empreender? Não me interessa o que você quer fazer, vendedor de picolé, vendedor de cachorro quente, dono de uma carroça, não me interessa, eu quero saber se você quer empreender. O nível do teu empreendimento está segundo a tua capacidade ou a capacidade que Deus te dá. E nós levantamos naquele dia 5, para a igreja que não tinha nenhum, amém. Esse ano 2024 nós levantamos no nosso culto de empreendedorismo 37 novos empresários que fizeram compromisso de transformarem a terra, a obra do Senhor, através das suas finanças. Escutem-me, você pode continuar no ministério da adoração, você pode continuar no ministério de servir, mas o Senhor quer te mostrar nesses 2 dias de vida abundante, que Ele tem um convite para você, para sentar à mesa e ser financiador do reino dEle. E aqueles que se acharem dignos de investir, o Senhor tem para dar. Não se preocupe que Deus não quer o que é seu. Uma certa feita, Jesus se aproveitou por umas horas de um barquinho de Pedro, e quando terminou, deu a ele a maior pescaria que ele, como pescador, já pescou na vida. O meu Deus não se aproveita de ninguém, não quer nada de ninguém. O que Ele quer é um coração livre, desprendido, para fazer, transformar e agir na vontade dEle. Levante a sua mão, diga: Deus, eu quero participar esses 3 dias deste seminário transformador. Eu quero entender que eu comecei hoje o seminário de vida abundante participando da ceia, e eu não vou envergonhar o meu Jesus. Se na mesa eu estou sentado, eu também quero investir no reino do Senhor Jesus. As palmas louvam o Senhor nosso Deus.